Eu sou o Kleber Teraoka, sou aluno da Unicamp também, me formei em engenharia aqui. E eu estou na minha terceira empresa. Ano passado a gente passou por um processo aí de merger, de fusão, né? E hoje eu estou à frente da Strategy Manager, que é uma empresa de software, que a gente ajuda as empresas a executar planejamento estratégico através do nosso software e também fazer gestão de pessoas. Tá? Então, somos mais uma empresa do bando de empresa de TI, que a Taíla não gosta muito, mas é a nossa vocação aqui na região. Então, pessoal, quem é da graduação aqui? Levanta a mão, por favor. Nossa, todo mundo. Legal. Quem é que tem empresa já ou tem intenção de abrir empresa? Boa sorte, gente. É bastante gente. Tem duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim. A boa é que vocês têm... A ruim é que vocês têm 97% de chance de falhar. E a boa é que vocês têm 3% de chance de ser bem-sucedido. Né? Eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou começar definindo o que é uma startup. Né? No nosso conceito, no nosso contexto, uma startup, a gente não está falando de negócios tradicionais, a gente está falando de negócios que têm uma capacidade de escala muito grande e que tem já, inerentemente, tecnologia envolvida, tanto nos produtos quanto nos processos que a gente utiliza para desenvolver esses produtos. Então, duas referências que a gente usa muito é o Eric Ries, é o cara que inventou esse termo de Lean Startup. Ele é um empreendedor serial, foi aluno do Blank, que foi apresentado aí pelo Júlio. Segundo Ries, uma startup é uma instituição humana criada para entregar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. O que é extrema incerteza? Extrema incerteza é o seguinte: eu quero fazer um produto, só que eu não sei se tem mercado, eu não sei o problema do meu cliente, eu não sei se o cliente tem algum problema, eu não sei como resolver, e eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso, e mesmo que eu resolva, eu não sei se isso tem mercado, se o cliente está disposto a pagar. Isso é extrema incerteza. Né? Uma outra definição do Blank é uma organização criada para encontrar um modelo de negócio repetível e escalável. Ou seja, a gente está falando de empresas aqui que têm condições de faturar 100 milhões para cima. Né? Então, startup não tem nada a ver com tamanho, setor da economia ou indústria. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre considerou até esse ano, né, que havia 4 passos aí para chegar até na fase de escala, que o Júlio apresentou bem. No entanto, uma pesquisa muito interessante de uma instituição chamada Startup Genome, ela levantou algumas informações e percebeu que entre a fase do Customer Creation, né, a fase em que você começou a vender seu produto em pequena escala, entre essa fase e a fase que você escala para milhares de clientes, existe uma fase aí, um gap importante aí que as empresas morrem também. É um gap de 70% das empresas elas não escalam. Então está faltando aí uma bolinha chamada efficiency, que é a fase que atualmente a minha empresa se encontra, e é uma fase que a gente precisa estruturar os processos internos da empresa de tal forma que ela se prepare para escalar, ou seja, que quando a empresa for para vender em larga escala, ela tenha capacidade de atender essa demanda, porque senão não adianta, você acaba morrendo na praia. Então, se você pegar as probabilidades aí de chegar até a escala, você vai ter 3% de chance de ser bem-sucedido e chegar no fim na última bolinha aí. Por que a maioria das empresas falham? Né? Primeiro, a primeira ilusão é porque a gente acha que o cliente sabe, que a gente sabe o que o cliente quer. Né? O cliente nem sabe o que ele quer, né? Na maioria das vezes. Segundo é que todas as metodologias de gestão que foram utilizadas até o momento para startups eram modelos de gestão aplicáveis para grandes empresas, né? Na qual você faz um plano de negócio e segue esse plano de negócio. No entanto, num ambiente de startup, num contexto de startup, isso não é verdade, porque a realidade muda a todo momento. Né? Então, o pior ainda é você fazer um plano e avançar nele, achando que, se você executar isso diligentemente, você vai avançar. É uma ilusão muito grande. E um exemplo disso, um exemplo da internet 1.0, né, lá nos dos anos 90, é a Furniture.com. Ela levantou 100 milhões de dólares,
fez todo aquele processo em cascata que o Júlio apresentou anteriormente, levou 5 anos de trabalho para desenvolver um portal que ia vender, supostamente ia vender móveis pela internet, eles iam ganhar muito dinheiro. E quando eles fizeram o primeiro lançamento, ninguém comprou. Ou seja, eles só destruíram o valor ao invés de criar. E o pior de jogar dinheiro fora é jogar o tempo dos fundadores e das pessoas que embarcaram nesse sonho, né? Então, o que as startups de sucesso elas fizeram para se tornar, para serem bem-sucedidas, né? O Rees levantou, o Blank levantou uma série de características e a principal característica delas é que elas eram muito ágeis para implementar coisas que supostamente o mercado queria, né? E validavam ou invalidavam aquilo rapidamente, né? Então, o centro de tudo passava por múltiplas iterações até obter sucesso, ou seja, você tem que ter uma capacidade, uma condição de ouvir o mercado, ir no mercado, no seu cliente, levantar hipóteses sobre o que ele precisa para resolver um problema, voltar para dentro de casa, fazer rapidamente uma solução, voltar para o cliente para validar essa solução com ele, e aí sim você, fazendo isso para uma amostra razoável de clientes, você deve incluir essa coisa no seu produto ou descartar, né? Então, grande parte do foco é baseado no aprendizado e não no formato em cascata tradicional, que você não envolve o cliente no processo, você não tem condição de fazer isso. Exemplos de empresas que fizeram isso. Microsoft começou com um interpretador Basic que acabou virando o Windows. O PayPal começou, na verdade, como a ideia era ter dinheiro eletrônico para smartphone, e no final ele virou um sistema de pagamento online. Flickr é um serviço de internet aí que bastante conhecido. Ele era um jogo, né? Ele era um jogo e tinha uma funcionalidade de compartilhamento de fotos lá, que na verdade era o que o pessoal mais gostava. Então o pessoal tirou o jogo inteiro fora e deixou só o álbum de fotos. E eles conseguiram milhares de usuários dessa forma, né? Melhorando o álbum de fotos. Então tem que ouvir o cliente sempre. Todas essas empresas, de alguma forma, começaram com um produto mínimo, né? Que a gente chama de MVP. Não é o jogador mais valioso da liga, ele é o Minimum Viable Product, é o produto minimamente viável. O que é isso? É aquela solução, aquele seu produto, serviço, que entrega valor para o cliente desde o início. Ou seja, ele não precisa ser o produto inteiro já, mas ele é aquele produto que tem aquela funcionalidade que vai direto na dor do cliente, ele resolve aquilo que ele precisa, desde o começo. Obviamente que para chegar no MVP, você tem que fazer entrevista com o cliente, uma amostra razoável, levantar hipóteses sobre se esse problema que ele tem realmente é um problema que outros clientes podem ter, né? Mas ele não precisa já estar acabado, não. Ele pode ser inacabado e ter muito defeito. Você deve começar com o MVP e ir pivotando, e fazendo várias iterações, até você chegar num ponto em que você tem um produto completo, né? Quando você chega nesse ponto, você já está no Customer Creation, na terceira fase lá das bolinhas, e aí você tem condição de pegar esse produto e oferecer para mais clientes em uma escala um pouco maior. Tá? Então, o conceito de Lean em inglês é uma palavra que quer dizer enxuto, né? Enxuto, magro. Na verdade, Lean não tem a ver com você gastar pouco dinheiro. Não quer dizer isso, né? Que você ser Lean é você ser pobre. Essa empresa que não tem grana para fazer as coisas. Não é isso. Ser Lean é você ser eficiente para utilizar os seus recursos que você tem em cada fase. Não gastar dinheiro e, principalmente, não gastar o seu tempo à toa, né? Vocês, como empreendedores, vão ver que a coisa que tem mais valor na sua vida é tempo, né? Então, ser Lean é o quê? É envolver o cliente na construção do produto desde o início, é você identificar o que é o MVP logo de cara, e a partir dele você tentar fazer o produto, e lançar rápido, inteirar e sempre validar com o cliente para você aprender. Eventualmente, nessas iterações, você vai descartar 80% do que você levantar. E esses 20%, isso é uma média, né? E esses 20% que você comprovar que tem valor, aos poucos você vai compondo uma solução completa. Vou falar sobre o case. Esse IMVU
é uma startup que aplicou essa metodologia, que é uma empresa do próprio Eric Ries. O Envio é um site, aí, um serviço de 3D, de avatar, e aí a molecada entra lá para trocar digital goods entre si, comprar coisas virtuais e dar presente e tal. Tem um chatzinho que o pessoal vai lá, se conversa, paquera e tal. É uma dessas bobagens aí que tem na internet, mas veja bem, eles lançaram em 2004 um produto inacabado em 6 meses. Né? Todo mundo sabe, para quem é da área, sabe que lançar um produto desse em 6 meses é uma coisa quase que impossível. Né? Mas eles lançaram um produto todo cheio de bug e tiveram a cara de pau de cobrar desde o primeiro dia. Ou seja, o cara entrava, não conseguia nem logar no sistema e os caras botaram lá para cobrar. Para que isso? Para o cara ter a percepção de valor, para o empreendedor ter a percepção de valor desse produto, que esse produto estava tendo para o cliente dele. Né? E constantemente tinha feedbacks de usuários. Então, ele foi relançado várias vezes ao dia. Em 2009, chegou ao pico de 50 vezes ao dia. Ou seja, os caras viam alguma coisa que supostamente teria valor, já implementava rapidamente e já botava no ar. Né? Eventualmente, o site ficava mais fora do ar do que dentro. Mas, através dessa metodologia, e sem nenhuma divulgação de mídia, em 3 anos depois, eles já estavam faturando 10 milhões. Meio revoltante, né, com essa bobagem. E aí, 3 anos depois, eles já estavam faturando 40. Quadruplicou o faturamento. Né? Então, esse é um exemplo legal, bastante conhecido aí na internet, de bom uso de recursos. Né? Hoje eu entrei na internet só para ver como é que está essa empresa aí. Eles estão com 50 milhões de usuários. Então, Lean Startups. Isso aí foi um conceito desenvolvido principalmente pelo pessoal da área de software, né? Que fez muito uso assim, de tecnologia comoditizada, tipo software livre. Então, coisas que já estavam prontas, né? Que você tem condição de juntar tudo e fazer uma solução rápida, mesmo que toda capenga. Né? Usou muito o processo de Customer Development, que o Júlio apresentou anteriormente, e principalmente, que é um componente principal, é saber desenvolver as coisas de maneira ágil. Então, você tem que ter uma equipe muito ágil, em que o foco é a velocidade. Da onde que para poder implementar essas coisas todas, né, dentro da empresa, porque você tem o tempo todo tá indo e voltando, e entregar coisas em períodos muito curtos, a gente tem algumas técnicas para se fazer isso. Uma delas é o método de gestão que foi baseado no sistema de produção da Toyota, que são processos ágeis de desenvolvimento. Né? Elas são aplicáveis, assim, tem vários tipos. Elas são aplicáveis principalmente em ambientes de extrema incerteza, né? É típico de startups. E ele é ideal para equipes pequenas e multidisciplinares, que você tem que entregar alguma coisa em prazo muito curto. Então, esses processos ágeis são bem adequados para empresas de software, agências de publicidade e todo qualquer tipo de negócio que você tem que entregar alguma coisa rapidamente. Né? Como é que isso, juntando as duas coisas, como é que isso funciona? Na fase de Customer Discovery, você vai tentar descobrir se você pode atender algum cliente ou algum mercado. E você levanta algumas hipóteses sobre problemas que, eventualmente, esses clientes possam ter. Você levanta essa hipótese e levanta hipóteses de soluções para esses problemas também. Obviamente, antes disso, você verifica com o cliente se vale a pena você internalizar a produção do que você vai fazer. Então, você levanta a hipótese, especifica a solução para isso e, para produzir, você tem que usar um processo ágil de produção. Por exemplo, o Scrum. O Scrum é uma metodologia bastante utilizada em agências de publicidade e empresas de software. Né? E é bastante apropriado quando você tem que entregar coisas em períodos de 2 semanas, 3, 4 semanas. Então, você vê que, para fazer isso, envolve você ter dentro da empresa uma equipe multidisciplinar. Você tem que ter gente que, vou imaginar uma empresa de software, você vai ter gente que programa, gente que faz design, gente que fala com o cliente o tempo todo, gente de mercado, gente de marketing. E essa equipe tem que estar muito bem sintonizada para fazer todos esses ciclos e estar azeitada. Né? Hoje, minha empresa, por exemplo, parte do problema já não é desconhecida, é conhecida. Né? Então, esse giro que a gente faz aqui, na verdade, a gente nem faz mais giro, a gente faz só adaptações. Isso é
mais adaptável num ambiente que você não conhece o problema e também não sabe como resolver, né? Aí, e esse ciclo aqui deve ser repetido até você achar, formatar o seu produto e chegar na fase de Customer Creation. Então, o conceito de Lean, na verdade, é o quê? É aprender, é construir e aprender rápido, né? Então, você passa pela fase de build, você constrói, você mede aquilo que você construiu e aprende. E vai fazendo isso de uma maneira bastante rápida e iterativa. Existem algumas ferramentas para ajudar a gente a pensar sobre produtos, sobre mercado, e uma delas é a gente chama de Lean Canvas. Lean Canvas ele é um framework, ou uma metodologia, que ele foi adaptado do Canvas de um cara chamado Osterwalder, do Business Model Canvas, que ele ajuda a gente a pensar sobre problemas, soluções para elas, propostas de valor, né? E ajuda a gente a pensar sobre como a gente pode montar os nossos produtos. Ele tem 9 caixinhas aí. Então você começa nessa ordem, né? Você estabelece o problema que você quer resolver, vê quais os clientes que você quer atender, pensa na sua proposta única de valor, quer dizer, por que o cliente vai comprar de mim e não de qualquer outro. Pensa numa solução para atender cada um daqueles problemas através de uma proposta de valor, né? Tem que pensar também como que você vai distribuir o produto que você quer vender, né? Os canais. E tem que pensar, obviamente, como é que você vai ganhar dinheiro, né? Então, as fontes de receita no quadro 6, é o que vai sustentar esse teu produto. Tem que pensar em como você vai fazer esse produto e quanto ele vai custar. Então, você tem que pensar também na estrutura de custo. E depois que você estiver vendendo, você tem que ter métricas, indicadores que vão medir o quão bem ou mal você está com relação à aceitação daquele produto no mercado, as vendas e a demanda, né? E uma coisa fundamental é a última caixinha, que é a Unfair Advantage, que é a vantagem competitiva desleal, né, que você sempre, toda empresa procura para poder se diferenciar dos concorrentes e tomar o mercado para si. Então, é um canvas aí bastante conhecido, né, e ajuda a gente a focar em produto e obviamente, quando você faz um canvas desse, quando você termina tudo isso, dá um trabalhão danado, mas é apenas uma hipótese, tá? Essa hipótese você vai ter que interagir em cima dela para poder verificar. Ela vai mudar muitas vezes, você vai fazer camadas e camadas de canvas até chegar numa que realmente vai funcionar e resolver algum problema e que você tem alguma chance de ter um produto, tá? Obviamente que todas essas ferramentas aí, assim, na teoria é legal tudo, é legal a gente saber a teoria, mas empreendedorismo a gente faz na prática, né? E uma das coisas que a gente faz na Associação Campinas Startups é fazer essas coisas juntos. A gente reúne os empreendedores, né? Cada um seus problemas, a gente monta grupos de cowork dentro da nossa sede, que a gente está aqui em Barão Geraldo, na Avenida 1. E, eventualmente, quando surge a necessidade de alguém fazer, bolar produto, né, estabelecer hipóteses de mercado, a gente reúne um grupo de voluntários que começa a fazer brainstorming em cima desse canvas e outras ferramentas, né? Então, acho que a melhor forma da gente conseguir fazer, bolar produtos e entender bastante metodologia é na prática e vocês devem sempre procurar outros empreendedores para fazer isso. A chance de sucesso aumenta absurdamente, porque você começa a aprender através dos erros das outras pessoas, né? Então você economiza tempo e dinheiro, né? E tá no ambiente que tem muitos empreendedores, por exemplo, lá na SES só tem maluco lá, né? Você aprende por osmose, né? Porque é muita gente boa pensando em negócio, pensando em inovar, e só de estar perto, assim, você aprende muito, né? E, além do que, muitas das empresas, existem empresas com vários graus de maturidade, já passaram por todas as fases, existem empresas em todas as fases, e, eventualmente, você vai passar por elas também, e é interessante estar em contato com empresas do mesmo grau de maturidade para trocar informação e ajudar as empresas a crescer mais rápido, né? Então, eu faço até uma chamada para vocês, se vocês estão interessados aí em criar startups, venham conversar com a associação. É uma associação de voluntários, de empreendedores voluntários,
e a gente vai estar disposto aí a ajudar vocês a aumentar a chance de sucesso. E é isso. Obrigado, gente.